Pai do Senhor, irmãos, nós estamos aqui com o pastor Amadeu. Primeiramente é uma honra, né, estar aqui com o senhor. Sabemos da sua importância para a nossa igreja e para a cidade de Guaiúba. Para nós é motivo de alegria, né, ouvir a história da igreja através do senhor. Irmão Iago, primeira paz do Senhor a todos que vão ouvir esta gravação. É uma satisfação para mim poder contar alguma coisa daquilo que eu conheci, né? Porque tem coisas que eu ouvi a história e coisas que eu conheci. Porque muita gente não sabe, a igreja de Guaiúba, Assembleia de Deus de Guaiúba, foi pastoreada pelo pastor de Acarape. Foi congregação de Acarape, isso há muitos anos atrás, quando ela funcionava na casa do irmão Cabugi, que morava ali onde é o Baltazar hoje. Depois foi doado aquele terreno da Cuba, pelo finado Chico de Góes, aonde foi construído o primeiro templo em 1959. Isso aí são histórias que eu pesquisei, né? Em 1959. Aqui já era congregação, passou a ser sede. Foi desmembrada do Acarape e passou a ser sede, né? E o primeiro pastor daqui chamava-se Pedro Militão, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Guaiúba. Nos anos de 69, o pastor Agaci veio para Pacatuba, que não tinha quase crente na Pacatuba, e Pacatuba era a congregação de Guaiúba. Guaiúba era a sede, Pacatuba era a congregação. Na Pacatuba tinha 4 irmãs que moravam lá, e era assistida por Guaiúba. Chamava-se Irmã Maria Pacífico, morava lá do outro lado do Piripau. A Irmã Maria Moreira, que morava ali em frente ao 8 de outubro, ali todo mundo sabe onde é, né? Irmã Maria Domingo, que morava próximo do centro. E a Irmã Chiquinha, que morava lá no São Bento. Eram os crentes que tinha. A turma contou uma história mas eram os crentes que tinha isso, 69 para 70 na Pacatuba. Aí o HC saiu, veio o pastor Antônio Ribeiro da Silva, pastor Antônio Ribeiro da Silva. Aí foi aí que o trabalho da Pacatuba começou a crescer, né? Sendo Pacatuba congregação daqui, e o pastor Antônio Ribeiro era pastor do campo, que na época tinha o Baú, tinha o São Jerônimo, tinha um trabalho na Limeira, na casa da Irmã Maria Moreira, tinha o trabalho também lá na Vila Bela, uma vez por mês na casa da Irmã Erandi, que era esposa do Coronel Laranjeira, e era esse o trabalho. Em 71 aceitei Jesus como Salvador e passei a caminhar com o pastor Antônio Ribeiro. Caminhar com ele, naquele tempo não tinha transporte como tem hoje, a gente vinha da Pacatuba para cá, descia aqui e ia para o São Jerônimo a pé. Às vezes pegava uma carona, que era difícil, né? Estrada de barro, época de inverno, muita lama. E a gente participava do culto na casa do irmão Antônio Nogueira, né? Que já dorme com Cristo. Passava a noite, no dia seguinte levantava, ia para Pedra d'Água, lá foi escondido, casa da irmã Maria Moreira. Dirigia o culto à noite, atravessava o Baú, lá para a casa da irmã Edith. E muitas vezes da irmã Edith nós tirava por dentro lá para Vila Bela, para retornarmos para Pacatuba. Essa rotina e o trabalho foi desenvolvendo, foi crescendo com o pastor Antônio Ribeiro, cresceu muito. No dia 10 de setembro de 71, ele fez o seu primeiro batismo na Lagoa do Quandu, onde cerca de 45 irmãos aproximadamente foram batizados nas águas, né? Nesse batismo estava o irmão João Martim, presbítero João Martim, conhecido de todos, né? Eu também estava, fui batizado naquela data, e o trabalho desenvolveu-se. Aí, a partir daí para cá, já não é mais o que me contaram, é o que eu vi e vivi, né? Em 73, 1973, a igreja da Guaiúba era dirigida por 2 sargentos da Polícia Militar da Reserva. Era o sargento Lima e o sargento Onofre. E o pastor Antônio Ribeiro achou por bem levar
a sede para Pacatuba, por lá ser a cidade, e trazer Guaiúba para a congregação. Não foi bem aceita, né? Porque aqueles irmãos, as duas autoridades não queriam aceitar bem a ideia da Guaiúba volta a ser congregação, mas o pastor usou a autoridade de pastor e mostrou a realidade, e Guaiúba passou a ser congregação da Pacatuba em 1973. De 73, eu passei um período ausente, voltei em 82, de volta do interior onde eu morava para Pacatuba, voltei a andar na Guaiúba de novo, né? Guaiúba já sendo congregação da Pacatuba. E Deus abençoou. Quando foi em 82, pastor Armando José de Castro, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Pacatuba, e resolveu fazer um templo maior, que o templo que tinha era um templo bem pequeno, poucos irmãos, talvez só a irmã Madalena, o irmão João Martins, o mais antigo lembre do templo pequeno que tinha ali na Cuba, né? Então ele ficou por fora, o pastor Armando fez um por fora e deixou ele dentro. Depois que o templo estava feito, coberto, foi derribado o templo pequeno e a obra de Deus começou a se desenvolver, né? Quando foi 2000, o irmão José Mota, que era o dirigente, 2000 não, estou correndo muito ligeiro, hein? Em 97, ele foi embora para São Paulo. Aí então o pastor João Carlos de Souza me mandou para cá como um dirigente. Eu vim ser o dirigente aqui da congregação da Guaiúba no dia 3 de março de 97. Trabalhamos aqui como dirigente até o dia 1º de janeiro de 2001. Nós já tínhamos comprado o terreno do irmão Elias com a irmã Neuza, onde funciona hoje a congregação da Rua da Esperança, e o templo já estava em construção quando ainda dirigente. Quando foi no dia, deixa eu ver, eu tenho aqui a inauguração, que é para vocês pegarem essa data, quando foi no dia 16 de janeiro de 2002, nós inauguramos o templo da Rua da Esperança, tá? 2002 eu já estava como pastor do campo, porque em 2001, isso também 1º de janeiro de 2001, Guaiúba foi desmembrado e voltou a ser campo de novo, né? Foi desmembrada pelo pastor João Carlos de Souza, e a pedido de alguns irmãos que ligaram para o pastor Pedro Cavalcante, eles me deixaram como pastor. E eu fiquei como pastor até o dia também 1º de janeiro de 2009, né? 2009, dando lugar para o pastor Edécio. Tá? Então esse é o trabalho da Assembleia de Deus de Guaiúba. Mandamos fazer um levantamento e o campo de Guaiúba tinha, em 2001, 160 membros em todo o campo, né? Botamos a sede para funcionar na Rua da Esperança, derribamos o templo da Cuba, todo o templo à altura de janela, né? Corremos uma cinta e ocupamos todo o terreno que tinha, todo o espaço que tinha. Depois do tempo feito foi que nós compramos aquele espaço ao lado. Tem uma casinha do Assis, ele nos ofereceu a casa e nós compramos, a igreja comprou. E hoje, pela graça de Deus, esse trabalho está florescendo na direção do pastor Tarcísio Moura. E acreditamos que quando terminar todo o projeto que está no coração dele, vai ficar bem mais bonito, o trabalho de Deus crescendo e o nome do Senhor sendo glorificado. Falei que tinha 160 membros em 2001, né? E o nosso último relatório, de 2008, para a convenção,
foi de 564 membros, né? Quer dizer que tivemos um aumento no período que eu dirigi como pastor a Assembleia de Deus de Guaiúba, teve um aumento de 404 crentes batizados em águas, e a gente estava discipulando um grupo de irmãos para ser batizado, mas isso veio numa outra administração. E eu sempre digo para alguns irmãos que há momentos que a gente precisa aproveitar bem, né? Esse momento que a igreja está vivendo, na direção do pastor Tarcísio Moura com a sua esposa, a igreja deve aproveitar bem, né? O esforço, a boa vontade é de quem quer fazer a obra de Deus. Na gestão atual, a gente está vendo que o trabalho de Deus está sendo feito com muito afinco, com muito desejo, com muita vontade de que as coisas aconteçam. Então, agora, primeiramente, agradecer, né, por essa fala do senhor, né? Isso é algo que vai ficar marcado, literalmente, na história, né? Um marco na nossa história, essa entrevista com o senhor, né? Que vai percorrer aí por muitos e muitos anos a história de Guaiúba sendo contada através da sua pessoa. E a gente queria também que o senhor deixe uma palavra para... E eu esqueci também aqui de falar da inauguração do nosso templo sede, né? Eu falei só da Rua da Esperança, que foi em 2002, o nosso templo sede, porque ninguém sabe mesmo qual é a data do aniversário da igreja. São tantas datas, né? São tantas datas que a gente fica se perguntando. O nosso templo sede foi inaugurado no dia 19/7/2005, pelo pastor José Deusdete de Farias, né? Ele veio da convenção fazer a inauguração do nosso templo sede. Quanto à palavra, né, que o irmão quer que a gente deixe, eu louvo a Deus porque estou com 2 anos, 3 anos, que eu não passo o fim de ano aqui, né? Eu viajo sempre no final de ano para Vila Mel, lá para a família da minha esposa, a irmã Cleomar, mas esse ano não deu para a gente ir, e já que essa mensagem vai passar só no final de ano, eu desejo a todos os irmãos boas festas, né? Uma feliz festa de Ano Novo para toda a igreja, para todos os irmãos. Que Deus abençoe e ilumine o coração de cada um. Que o ano que se avizinha, né, que é o 2026, seja um ano de grandes realizações na vida dos sonhadores, daqueles que sonham, né? Que sonhar não é pecado. Sonhar com coisas boas. José teve sonhos e foram realizados os seus sonhos, né? Então, se os seus sonhos não se realizou agora em 2025, que ele possa se realizar em 2026, né? Que você possa ser próspero e abençoado por Deus, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha inundar a todos os corações, enchendo de paz, de alegria, e dando muita saúde para todos os irmãos, né? Porque luta nós iremos enfrentar até o dia em que Jesus voltar. A nossa vitória aqui é permanecer no Senhor, porque a nossa vitória real mesmo vai ser no arrebatamento da igreja, ou para alguns outros que partir individualmente, né? Forem antes da vinda de Jesus. Mas aqui nesse mundo, o Senhor disse que nós vamos ter lutas, vamos ter aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu, e se Ele venceu, nós somos mais do que vencedor, porque Ele já venceu por nós. Amém?